Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Aminadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Quem diz amém, meus irmãos? Louvamos a Deus por esta mensagem bíblica que o Senhor nos concede nesta noite. Da sua parte, este capítulo tão conhecido da amada igreja, que nos traz, ou seja, meus irmãos, a escolha de Deus para a vida de Davi. E podemos observar, meus irmãos, o agir de Deus na vida desse simples homem, como a Bíblia descreve com o nome de Davi. A gente observa que a própria palavra de Deus, ela diz que Deus, ele já tinha provido para si, como os irmãos conhecem, um rei, para que fosse, meus irmãos, colocado no lugar de Saul, pois Saul já não agradava mais a Deus. E a gente observa que Deus, ele sempre tem um para colocar, eu posso até dizer assim, no nosso lugar, se a gente não quiser fazer o que Deus determina para a nossa vida. E foi isso que aconteceu na vida de Saul. Saul não fez o que Deus determinou para a sua vida. E por ele fugir da direção de Deus, ou seja, das ordens do Senhor para a sua vida, a gente observa que Deus, ele rejeitou a Saul. Mas a gente observa que no coração de Deus já tinha alguém determinado para ocupar aquele lugar. E esse alguém, meus irmãos, quando a gente vai observar nessa mensagem bíblica, não havia nenhuma possibilidade, ou seja, para que Davi, me permita dizer assim, fosse escolhido pelo homem. Não havia nenhuma possibilidade. E quando a gente se depara com uma palavra como esta, meus irmãos, eu posso até dizer nesta noite, não havia nenhuma possibilidade de nós estarmos aqui nesta noite. Mas nós estamos.
Não havia possibilidade de você estar aqui nessa noite, mas você está. E você sabe que não havia condições de você estar aqui. Você sabe a sua trajetória. Nós sabemos a nossa trajetória para chegarmos aqui nesta noite. Você sabe o que você já enfrentou. Nós sabemos o que nós já enfrentamos para podermos estar aqui nesta noite. E não havia condições alguma de Davi, na visão do homem, ocupar o lugar de Saul. Pois a própria palavra de Deus diz, e Deus ele indaga ao profeta Samuel: até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Porque eu já tenho escolhido alguém para colocar em seu lugar. Alguém que agradava a Deus. Alguém que chamava a atenção de Deus. E a própria palavra de Deus diz que este homem era um homem segundo o coração de Deus. E este homem era Davi. Deus não tinha revelado a Samuel o nome, mas ele tinha dito para Samuel que fosse até Jessé, o belamita, até aquela cidade, e que dentro daquela família ele já tinha escolhido alguém que ele iria colocar no lugar de Saul. E se tem uma coisa, meus irmãos, que a gente observa nessa passagem bíblica, é que para Samuel chegar e ungir a Davi como um rei no lugar de Saul, houve empecilhos, houve dificuldades, mas o Senhor em certo momento ele disse para Samuel: olha, diga que vai sacrificar, não se preocupe, quando você chegar lá, eu vou lhe direcionar, e aquele a quem eu lhe der a direção, você vai derramar o vaso de azeite, você vai ungir. Já estava escolhido. E sempre, meus irmãos, vai haver dificuldades para Deus. Não é que Deus ele não possa, nos entenda nesta noite, mas sempre vai haver dificuldade, barreiras, para que Deus venha cumprir na minha, na tua vida, aquilo que Ele quer cumprir. Sempre vai haver. Mas Deus, Ele se responsabiliza. Deus, aquilo que eu e você não pode, Ele toma e vai fazer. Mas aquilo que eu e você tem que fazer, a gente não pode fugir. E Samuel não podia. Ah, mas Saul vai me destruir, vai me matar. Mas Deus disse: não se preocupe, você vai dizer que vai sacrificar, e eu vou tomar a frente, eu vou me responsabilizar, e eu vou fazer tudo conforme aquilo que eu quero fazer. Vai haver impossibilidades, vai haver dificuldades. Quando a gente olha para nós mesmos, não tem condições. Muitas vezes não pode até não ter meios. Foi o que Samuel enxergou. Quando Deus deu uma ordem, ele enxergou que não podia até não chegar ali por conta de Saul. Porque imagine alguém, meus irmãos, que está na eminência, como estava Saul, em um lugar de destaque, rei, e de repente ouvir um boato no meio do povo que Deus tinha escolhido outro rei. Imagina a reação dele. Como é que ele iria reagir em meio àquela situação? Não seria uma reação boa. Mas Deus já tinha determinado. Deus já tinha colocado no seu coração que queria alguém que estava naquela simples família. E meus irmãos, quando a gente medita nesta palavra, a escolha de Deus é algo que muitas vezes a gente pode observar que deixa o homem intrigado.
Porque a gente observa na palavra de Deus que Samuel vai, quando chega lá, até os anciões da terra, eles vão ao encontro de Samuel e perguntam: olha, a tua vinda é de paz? Porque Samuel era um homem que carregava mensagens duras da parte de Deus. E quando alguém via Samuel chegar, sabia que havia alguma coisa da parte de Deus. E aqueles anciões vão ao encontro e dizem: olha, é de paz a tua vinda. Aí Samuel diz: é de paz, não se preocupa não. Eu vim aqui fazer um mandado da parte de Deus. Eu vim aqui cumprir uma ordem da parte do Todo-Poderoso. É de paz a minha vinda. Aí ele convida Jessé ao sacrifício. Leva os filhos. Aí sacrifica, deixa tudo prontinho. Aí fica só esperando a direção de Deus. Aí Jessé, depois do sacrifício, convida o profeta Samuel: vamos na minha casa. Não está assim na Bíblia. Vamos lá, que eu quero te apresentar os meus filhos. E a gente observa, meus irmãos, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E como diz até o hino, né? Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. O homem escolhe pela aparência. Se for alto, bonito, eu sei que não é o meu caso. Mas no caso de Deus é diferente. Isso aí não conta. Anel no dedo não conta. Conta bancária não conta. Conta aqui na terra, né? Se tiver dinheiro é bom. Quem é que não gosta de dinheiro? Mas para Deus não vale. Para Deus não adianta. Pode ser popular, pode ser conhecido, pode falar bem, pode até falar outros dialetos, mas a própria palavra de Deus diz que Deus olha o coração. E quando ele chega, ele vê a Eliabe e até diz: certamente é esse. Meus irmãos, sabe, se fosse pela escolha do homem, tu não estava aqui nesta noite. Eu não estava aqui nessa noite. Você não estava nessa banca. Mas te alegra nessa noite, porque quem te escolheu não foi eu, foi Ele. Quem te chamou não foi eu, foi Ele. Entre tantos, Ele te viu. Tu estava escondido, escondida. Mas, meus irmãos, quem deve aparecer é Ele. É por isso que Ele se agradou de Davi. Davi estava escondido, mas ele estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Aí quando entra, ele disse: é esse. Aí versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Para o homem pode tu não prestar, porque, meus irmãos, no crivo dessa sociedade que a gente vive hoje, é uma palavra até que muitas vezes entristece, mas só vale isso, é o que tem. Mas para Deus é diferente. Para Deus Ele olha o coração. Tem um coração quebrantado, agrada a Deus. Tem um coração contrito, agrada a Deus. Tem um coração voltado para Ele, agrada a Deus. Nós não estaríamos aqui no crivo da sociedade, mas no crivo de Deus Ele te escolheu.
No crivo de Deus, ele disse: eu quero ela com todos os defeitos, com todas as limitações, com todas as imperfeições. Mas o Filho dele nesta noite nos fez chegar até aqui. E quando ele olha para nós, ele enxerga o sacrifício de Jesus. E por Jesus ter cumprido o seu sacrifício, Deus deu a ele toda a autoridade para que ele pudesse te escolher. Aí a gente observa que prossegue a situação. Então chamou Jessé a Aminadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez ele passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Estava lá. Porque, meus irmãos, tem hora que Deus nos esconde para nos dar experiências, para fazer com que a nossa fé seja amadurecida, para fazer com que a gente cresça no patamar espiritual. E enquanto isso está acontecendo, Deus está com a sua mão sobre nós, nos escondendo. E era isso que aconteceu com Davi. Davi estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai. E a gente observa, meus irmãos, nessa mensagem, que se fosse até pelo pai de Davi, Davi não tinha sido escolhido. Porque foi necessário o profeta perguntar: olha, tem mais algum aí, jovem? Aí não teve como Jessé, diante de Samuel, dizer que não tinha. Tem o mais menor. Ah, como Deus se agrada daquilo que é menor. Porque grande é Ele, poderoso é Ele, quem faz é Ele. Então quando a gente se acha menor, Deus, Ele aparece. Disse até João Batista que ele cresça e que eu desapareça. Quer ver Deus aparecer na tua vida? Entende que tu sois pó, entende que tu sois germe da terra, entende a matéria da onde tu foi formada. Entende que tu vai ver Deus aparecer na tua vida. E se tem uma coisa, Davi entendia que ele era pequeno. Davi sabia que ele não podia nada, mas lá do céu tinha um Deus lá de cima olhando para ele. É de tu que eu me agrado. Ele não estava na cena, mas quando Deus quer, meus irmãos, Deus vai buscar. Deus manda buscar. Te preocupa não. Se tu não estiver na cena, se aonde tu estás não está te favorecendo, não te preocupa. Porque se tu estiver agradando a Deus, no momento certo, Ele vai mandar te chamar. Tu pode estar até na terra do esquecimento de Lodebar, mas quando Ele chegar para gritar o teu nome e dizer profeta, tu tem que escolher a ele e a ela. Ele vai mandar te chamar. Foi o que aconteceu com Davi. Nem mesmo pela família de Davi ele era escolhido. Mas lá do céu tinha alguém que já tinha visto ele matando o leão, matando o urso. E tem hora que a gente está no anonimato de Jeová, enfrentando o leão, enfrentando o urso, enfrentando o gigante, enfrentando o mar vermelho. Aí alguém passa por nós e olha de tá tudo bem, mas só tu e ele sabe. Sobre a chomancho face, alequimincho. Ah, só quem sabia era Davi, Deus.
Só quem sabe é tu e Deus, o que tu tem passado. Mas Ele manda te dizer assim: tu és a minha escolha, tu és escolha minha. Tu estás no anonimato, mas é porque eu estou te preparando. Sobre mim que eu faça. Por que tanta dor? Por que tanta prova? É porque tu estás no meu esconderijo. E quando eu escondo, ninguém consegue achar. Quando chegou, Davi não estava. Estava no esconderijo de Deus. Aí Deus disse: tem que acontecer dessa forma, para mostrar que a minha escolha, ela deixa o homem intrigado. Porque alguém olha para você e diz: como é que pode? Porque ele, porque ela. É porque tu és escolha de Deus. Antes de tu chegar aqui, tu estava no anonimato. Tu passasse pelo vale, tu passasse pela prova, tu chorasse, tu derramasse lágrimas amargas para poder estar aqui nesta noite. Manda chamar ele. A gente não senta na mesa enquanto ele não chegar. Não te preocupa, deixa passar na frente, deixa empurrar, deixa colocar o pé, deixa alguém ser popular. Não te preocupa não. Tu não é quem vai conseguir sentar onde está reservado para ti da parte de Deus. Ninguém senta, disse o profeta, enquanto ele não chegar. Manda chamar. E quando Deus manda chamar, tem que vir. Podemos dizer aqui nesta noite aquela passagem bíblica tão conhecida da amada igreja, que quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, a morte não resiste. Porque quando Deus chama, tem que vir. Ele te chamou, Ele te chamou, Ele te chamou. Tu ouviste uma voz tão doce no meio da tormenta, no meio do vendaval. Teu coração estava amargurado, mas tu ouviste alguém dizendo: eu estou aqui, eu sou contigo. Essa situação não vai te destruir. Foi Ele. Chama. Lá vem Davi. Maior do que os seus irmãos, Davi não era, né? No sentido do homem. Mas perante Deus, ele tinha um coração que agradava a Deus. Tem vezes que alguém não entende o brilho de Deus na tua vida, é porque tu tem um coração que agrada a Deus. Deus não olha a aparência. Deus não olha a roupa de marca. Se puder, é coisa boa, né? Eita. Mas Deus olha o coração. Ela sobre a demente ou fácia. E o teu coração tem agradado a Deus. Ele tem moído o teu coração. Lega manda sébia. Fácia. Mas é assim, tem hora que o oleiro faz com a gente do jeito que ele quer. Davi estava lá enfrentando o leão, enfrentando o urso, e ele podia até não entender o que era aquilo. Era Deus preparando ele para colocar num lugar de rei, porque para ser rei do povo de Deus não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem que ter experiência, tem que ter intimidade com o dono do povo. E Davi tinha intimidade com o dono do povo. Deus manda te dizer assim: vou te dar intimidade comigo dentro da tormenta, da hora difícil, porque eu quero que você chegue em um lugar que eu tenho preparado. Mas para você chegar, você tem que matar o urso, o leão, o gigante. Agora, depois dessa experiência, tu verás um mover especial da parte de Deus na tua vida, como foi na vida de Davi. Depois daquela unção, diz a palavra que o Espírito de Deus
se apoderou da vida de Davi. Se tiver vazio, Ele quer encher nesta noite, destampar a tampa do vaso para receber azeite, porque onde tem azeite tem milagre, tem unção. E o que Deus disse no início da mensagem para Samuel foi: toma um vaso de azeite. Era Deus dizendo: o milagre quem vai fazer é eu. Agora tu tem que ungir o meu servo, porque eu tenho escolhido a ele. Depois daquele dia, meus irmãos, Davi não foi mais o mesmo. Davi andava com um brilho diferente. Davi cantava diferente. Davi enfrentava gigante diferente. Davi batalhava diferente. Deus quer te dar uma unção diferente. Vai acompanhar a tua vida, como foi na vida de Davi. Depois daquele dia em diante, Davi não foi o mesmo. Depois do que Deus vai fazer na tua vida, tu não vai ser mais o mesmo, mas a mesma, porque Ele é fiel. Que Deus abençoe em nome de Jesus.